Olá, gente boa brasileira, bem-vindo ao Bom Dia Gainesville. Nós que estamos indo ao ar aqui de Gainesville, que é centro-norte da Flórida. Recentemente nos mudamos do sul da Flórida e agora desde aqui começamos este novo canal que está no YouTube, também no Facebook, no Instagram, disponibilizado para você que tem algum interesse na Bíblia, nas coisas espirituais, mesmo que talvez não vá a uma igreja, enfim, não participe diretamente de alguma coisa nessa área. E hoje eu queria falar com você de uma história de um homem que, por acaso, ele faleceu ano passado. Ele é milionário, um homem muito rico, mas começou a sua vida uma pessoa muito pobre, com muita dificuldade, não foi para a escola. Parece que na 9ª série ele deixou de ir para a escola, apesar do trabalho que ele fazia, que era um trabalho muito simples, né? Ele não viu o dinheiro render, não via nada melhorar, mesmo ele tentando trabalhar mais. E a história dele diz que um dia ele encontrou uma pessoa que foi amigo, num certo sentido, deu uma dica para ele, e o que essa pessoa fez foi dar um livro na mão dele. Talvez você já leu deste livro, temos traduzido ao português, e chama-se Pense e Fique Rico. O autor é Napoleon Hill e é um conhecido livro internacionalmente e já no Brasil também muitas pessoas conhecem, já leram o livro. Pois é, este homem chamado Bob Proctor recebeu este livro e ele disse no seu testemunho, que ele contou várias vezes, né, que ele não era uma pessoa de ler, mas que quando a pessoa deu o livro para ele, ele diz, olha, eu vou dar para você, mas eu quero que você me prometa que você vai ler este livro todo santo dia. E eu posso imaginar que uma pessoa que pede para alguém ler o livro todo santo dia da vida, não esteja esperando que a pessoa vai ler muito do livro, mas vai ler um pouquinho e vai, vivendo, ou seja, aprendendo. E foi isso que ele fez. Ele, apesar de não ser uma pessoa de leitura, ele praticamente não terminou a escola e não gostava dessas coisas de escola, ouviu a voz desafiadora daquela pessoa e, diferente de outras vezes, ele começou a ler e ficou muito interessado naquele livro. Começou a aprender, achou interessante, leu mais e depois que acabou começou a ler de novo e ele diz para todo mundo que aquele livro transformou a vida dele. E eu achei essa palavra muito interessante. Eu até fui no Google pesquisar, né, sobre livros transformadores. O que as pessoas leem, que livros que as pessoas leem nos dias de hoje e que acham que transformou a vida deles. O primeiro que eu achei foi de Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. É um livro que está no topo dessa lista aí. Pense e Fique Rico, já falamos de Napoleon Hill. Meditações de Marco Aurélio. Quantas pessoas leem, releem, leem pedacinhos e, enfim, vivem a vida aprendendo, né, deste livro tão clássico da filosofia humana. O Poder do Subconsciente também estava lá em cima, de Joseph Murphy. O Caminho do Artista, que é chamado até no título dele, o subtítulo diz, é a Bíblia da Criatividade, escrito por Julia Cameron. E se você acha que um desses livros é mesmo muito bom, escreve aí pra gente, não é? Compartilha com os demais, é muito interessante. Então eu contei pra você a história de Bob Proctor, a transformação deste livro para ele, e é um livro mais do que tudo assim visando o negócio, né? Como tratar, como começar, como viver a coisa do negócio, mas traz algumas referências a algumas coisas como visualização e outras coisas assim, que tudo junto ele foi fiel em cumprir tal qual estava escrito, tal qual era dito, e ao ler muitas vezes aquilo, né, como que passou aquela visão, aquela maneira de entender para ele, e ele foi vivenciando aquilo e as oportunidades se abriram. Só para você ter uma ideia, o primeiro negócio que ele abriu foi de limpeza de escritório. E nós brasileiros que viemos aqui, principalmente os mais recém-chegados, é um trabalho que muita gente passa, né, pela limpeza de casa, limpeza de escritório. E era isso que esse americano fazia. E ele, a partir dali, ele fez uma rede, né? O negócio dele aumentou e ele tornou-se uma rede de limpeza, enfim, ficou muito rico e depois passou a ter outros vários negócios, etc, etc. Tudo ele, segundo as suas palavras, deve a este e outro livro, mas este é o principal. E para ele, aquele livro tornou-se a sua Bíblia. Ele gravou programas toda a sua vida, até velhinho agora, como eu falei, ele morreu o ano passado. Ele mostrava com muito orgulho, né, o livro cujas palavras transformou a sua vida. E com certeza, quando nós lemos um livro numa determinada área, se foi bem comprovado, se foi bem pesquisado, no caso de Napoleon Hill, você vai estudar a história, vai escutar o que ele escreve, né? Foi uma pessoa que se dedicou muito àquilo que ele escreveu. Com certeza, cada livro na sua área
vai mudar, vai ajudar, e é isso que os livros de autoajuda, inclusive, se prestam a fazer. Claro que há livros que são muito melhores do que outros, mas, de maneira geral, tentam ajudar. E aqueles que praticam, né, que essa é uma das coisas. Muita gente está jogando pedra nos livros de autoajuda e tá bom, eles são muitos, eles vendem fácil, é um negócio bom, lucrativo, que muitas pessoas entraram nisso, né, de escrever livros de autoajuda, mas muita gente está dizendo, olha, não funciona, mas a questão de não funcionar é nossa de não colocar em prática. Então, eu gosto de aprender e eu sei que cada área, você tem um favorito, eu tenho livros favoritos na área de negócios, na área de escrita, na área, enfim, de criatividade, coisas desse tipo, né? E cada um te ajuda, te muda, por que não dizer, se você começar a praticar aquilo que está fazendo de alguma maneira. Mas enquanto para Bob Proctor, a Bíblia dele foi esse livro, Think and Grow Rich, né, no inglês, ou Pense e Fique Rico, para mim, a minha Bíblia é a própria Bíblia Sagrada. E eu gosto de compartilhar, por quê? Porque para ele o que mudou foi o entendimento de negócio, enfim, há outras coisas que ele, né, ensinou, inclusive depois na sua vida, e até, por que não dizer, até mudou um pouco o rumo daquilo que ele aprendeu somente naquele livro. De qualquer maneira, aquilo foi um começo para ele como transformativo, essa é a palavra. E a pergunta é, por que você, Manu, gosta tanto da Bíblia? Por que você tem prazer em falar com as pessoas? Por que você acha que é importante que alguém conheça da Bíblia? É um livro um pouco complicado, mas o que você encontra? Eu quero compartilhar 5 coisas que eu encontro na Bíblia que para mim fazem dele um livro especial, um livro de transformação e que para mim é o meu principal. A minha Bíblia é a própria Bíblia. Primeiro, porque é por ela que eu conheço a Deus. Mas todos aqueles que falam da existência de um Deus conhecem alguma coisa sobre Deus. Mas a verdade é que todas as coisas são opiniões nossas, todas. Porque nós não conhecemos a Deus verdadeiramente. Até se você tiver uma experiência espiritual, como é que você está certo? Qual é a origem daquela experiência? 100% certo. 100% ninguém pode ter. Então, se nós lemos na Bíblia, e a Bíblia diz que ela, por causa do que está escrito, pela comprovação, tem uma série de coisas, a gente não vai discutir isso aqui. Se cremos ou não, se aceitamos ou não que seja, é a única fonte que faz nos conhecer de Deus. Então, o que a Bíblia diz de Deus é a única coisa que a gente tem. Pode ser que não seja verdade, a princípio, não é? Eu creio que seja verdade, mas mesmo que não seja verdade, a fonte é a única. A segunda coisa que eu aprendo aí da Bíblia é que eu descubro muito sobre a psicologia humana. Quando eu aprendo, leio as histórias, leio algumas passagens, alguns livros dentro da Bíblia, que a Bíblia é um livro com muitos livros dentro, né? Eu aprendo muito sobre a psicologia humana, principalmente os Salmos. Quando eu escuto as palavras de um homem, né? Davi, né? Aquele salmista, ele fala muita coisa da alma, ele fala muita coisa que eu entendo, eu descubro demais sobre a psicologia humana, e ali nós entendemos mais uma vez que é um livro especial de inspiração de Deus. Terceira coisa é que eu cresço em sabedoria. Há livros como o livro de Provérbios, entre outros, que eu aprendo muita coisa que eu aplico na família, que às vezes eu vejo que as pessoas também, não é, normais, como Salomão era um homem normal, só que Deus deu para ele uma capacidade especial, e enfim, o escrito dele está na Bíblia, mas que às vezes eu vejo as pessoas chegando a uma mesma conclusão de fora, eu digo, caramba, olha, já sabia disso há muito tempo, porque a Bíblia me ensina, eu aprendo muita coisa de sabedoria na Bíblia. Quarto lugar, eu aprendo a me importar mais com as pessoas, a renunciar o meu e pensar no outro. Eu confesso, eu acho isso muito bonito, muita gente recentemente fala muito disso a nível de ética, não é? Na nossa cultura do dia de hoje. Mas falar é mais fácil que fazer. E uma das coisas que acontece comigo com a Bíblia é que me move, me comove e me move a pensar mais no meu próximo, a fazer mais alguma coisa pelo meu próximo. E esse é o quarto motivo. E por último, eu gosto da Bíblia, eu tenho ela como Bíblia para mim, ou seja, um livro sagrado, um livro especial, porque para mim, ela é o melhor espelho que eu conheço. Como assim, Manu? Que negócio é esse de espelho? Como a gente se vê a nós mesmos. Pelo menos ela é aquele que faz mais sentido. Eu acho que cada livro de autoajuda, cada vez que alguém fala com um ser humano, fala com outro, a gente meio que se espelha. A gente escuta a mensagem perguntando, é assim que eu sinto? É assim que eu penso? Né? E a gente fica nessa comparação. A mesma coisa acontece com a Bíblia. É um livro também, é um livro de histórias, e muitas vezes a gente aprende por ele exatamente essa comparação, mas porque ele veio de Deus. Porque a origem e a inspiração é algo
espiritual misturado, não é, com o humano, mas espiritual também, eu digo para você que eu mesma aprendo, vejo muita coisa que faz mais sentido, é a que mais faz sentido de tudo, sim, das coisas, principalmente daquelas questões mais fortes sobre a humanidade, sobre o propósito da vida, o porquê da nossa existência, essas coisas todas. É o melhor espelho, eu me vejo através dos ensinos desta palavra. E o espelho é o melhor caminho da transformação. Alguém que quer se transformar fisicamente, basta se olhar muito, não é assim? Quando a gente se olha, se for feio ou que a gente não gostar, o fato da gente estar se olhando nos dá mais motivação a fazer o esforço no próximo dia, a tentar mais alguma coisa, né? Às vezes tem gente que para falar, eu que estou aqui falando em público num programa como esse, um dia eu tive que começar. E muita gente até fala, dá dica, olha, fala na frente do espelho, porque quando você se olha, e hoje a gente assiste a gravação de novo, né? Também é uma dica, né? Então, quando você se vê num espelho ou assiste a sua gravação, você vê o que precisa ser mudado. E você então tem oportunidade para transformar. Então, para mim, este livro é um livro transformador. Ele, para mim, é aquele que muda a minha vida. Eu fico muito feliz por um homem como o Bob Proctor, que aquilo que ele desejava ter, ele alcançou, e um livro, e alguns mentores, e aquilo que ele fez na vida deu certo para ele. O meu desejo, o meu alcance maior não é a mesma motivação dele. E por isso a Bíblia Sagrada, para mim, é o livro maior, é o livro que mais me chama a atenção. E se você quer aprender mais um pouquinho sobre esta sabedoria de Deus, nós vamos estar aqui a cada dia, desejando para você um bom dia, mas aprendendo, sendo iluminados pela luz revelada nesta palavra.